Oi, oi, Doc. Boa tarde, tudo certo com vocês? Vamos lá para mais uma live de membro inferior hoje. A gente vai fazer uma revisão sobre a anatomia topográfica da coxa, beleza, Doc? Então vamos lá abrir o nosso plano de estudos aqui. Como vocês estão nesse sábado? Aqui tá fazendo solzão, tá um dia lindo. Então vamos lá, resolver esse módulo aqui. Começar pela questão número 1 mesmo, sobre a articulação do quadril. Selecione a afirmativa incorreta, Doc. Incorreta, vamos separar aqui para a gente não esquecer. Vamos lá. A articulação do quadril é sinovial do tipo esferoide biaxial quando a quantidade de eixos de movimento. Doc, qual o problema dessa alternativa? De fato, a articulação coxo-femoral é classificada como sinovial esferoide, porém ela é triaxial, ou seja, ela realiza 3 eixos de movimento. Quais são esses 3 eixos de movimento? O primeiro, no eixo transversal, se refere à flexão e extensão da coxa. A flexão é, por exemplo, quando você está chutando uma bola, e a extensão é quando você está erguendo a perna para trás, digamos assim. O eixo sagital se refere à adução e à abdução, então, quando afasta a coxa em relação do plano medial é a abdução, e a adução é quando aproxima a coxa em relação ao plano medial. Daí é adução, beleza? E por fim, o eixo longitudinal ele vai se referir à rotação medial e rotação lateral da coxa. A união de todos esses movimentos é chamada de circundação, mas ela não é classificada como um axis novo, um eixo novo. Ela é só a união de todos os movimentos por si só, beleza? Então a alternativa A já está errada, por causa que está falando que é biaxial, mas é triaxial. Então vamos ver o que tá, como são as outras alternativas, o que está de certo, se precisa de alguma mais explicação. Mas vamos lá, então. Pode ser também chamado de articulação coxo-femoral. Tá perfeito, Doc. A articulação do quadril também é chamada de articulação coxo-femoral, tá? Envolve a cabeça do fêmur e a face semilunar do acetábulo. Sim, Doc, a articulação coxo-femoral está relacionada ali com a cabeça do fêmur e a face semilunar do acetábulo. Realiza um movimento de extensão, flexão, abdução, adução, rotação medial, rotação lateral. Também está perfeito, foi o que a gente acabou de rever ali na alternativa A, né, Doc? Então, alternativa A é a alternativa incorreta, vamos assinalar ela. E agora a gente faz o nosso flashcard. Vamos lá. A articulação coxo-femoral está localizada entre a cabeça do fêmur e a face semilunar do acetábulo. A gente vai fazer aquele método de ocultar palavras, beleza, Doc? E é classificada como sinovial, esferoidal e triaxial, realizando os movimentos de flexão e extensão, abdução, adução e rotação medial barra rotação lateral. Fechou, Doc? Então aqui a gente oculta, aqui a gente oculta, está localizado entre a cabeça do fêmur e a face semilunar do acetábulo, a gente oculta também. Vamos lá, colocar uma imagem que eu já tinha separado antes pra gente. E agora a gente vai para a questão número 3, Doc. Não é um dos músculos flexores do quadril. Então, Doc, o quadril ele possui 3 flexores. Quais são eles? O músculo ilio-psoas, o músculo sartório e o músculo reto femoral. O principal flexor desses músculos é o músculo ilio-psoas, que é a união do músculo ilíaco e o músculo psoas maior. Já o músculo sartório e o músculo reto femoral, eles são auxiliares da flexão. Então, o único desses aqui que não é um flexor do quadril é o músculo grácil, Doc. Essa é incorreta. Mandamos bem. Vamos lá? Fazer mais um flashcard. Quais são os músculos flexores do quadril? Lembrando que o quadril é o movimento da perna para trás, como se fosse chutar
para frente, como se fosse chutar a bola, Doc. Então, tipo, digamos que tá aqui as duas pernas, né? Aqui tá anterior, posterior. A flexão é tipo assim, essa perna indo para frente. E a extensão é assim, a perna indo para trás. A gente viu que é um músculo ilio-psoas, que é a união do músculo ilíaco e o músculo psoas maior. Ele vai ser o principal flexor, músculo sartório e o músculo reto femoral. Auxiliar da flexão. O reto femoral também é auxiliar da flexão. Vamos lá. Agora a gente vai para a próxima questão, que é a número 5, Doc. Aqui. Dos músculos a seguir, qual executa a extensão do quadril? Então, Doc, de extensor a gente tem o músculo glúteo máximo, o músculo semitendíneo, o músculo semimembranáceo e a cabeça longa do músculo bíceps femoral. Vamos revisar? Músculo glúteo máximo, músculo semitendíneo, músculo semimembranáceo e a cabeça longa do bíceps femoral. Beleza, então qual desses realiza a extensão do quadril? Dessas opções aqui. O sartório a gente viu que ele é um músculo flexor do quadril, né? O deltoide está no membro superior e o gastrocnêmio ele está na perna propriamente dita, não ali na pantuca, né? Na panturrilha, não na coxa. Então é o semitendíneo nossa resposta. Fechou, Doc? Vamos lá. Quais músculos realizam a extensão do quadril? A gente viu que é o músculo glúteo máximo, músculo semitendíneo, músculo semimembranáceo e a cabeça longa do bíceps femoral. Aqui. Agora a gente coloca a imagem. E vamos para a questão número 6. Dos músculos a seguir, qual não faz a abdução do quadril? Então, Doc, da abdução do quadril a gente tem 3 músculos também. Quais são esses músculos? Músculo glúteo médio, músculo glúteo mínimo e o músculo tensor da face lata. Então, o único desses músculos e o músculo que a gente não vai estar realizando a abdução aqui é o músculo pectíneo, Doc. Ele vai atuar na adução, não na abdução. A abdução é quando a perna está abrindo, de abrir, abrindo, se afastando do plano medial. Então é como se a perna, a coxa, né, estivesse aqui é plano inferior, anterior, plano posterior, como se a perna está em posição anatômica, né, estivesse fazendo assim, a abdução, está abrindo. A adução é o movimento de voltar, a adução é o movimento de abrir, beleza? Então, vamos fazer o flashcard. Quais são os músculos abdutores do quadril? Eu quero aproveitar aqui abdutores e adutores do quadril e revisar com vocês os adutores, porque não vai ter uma questão específica para os adutores. Então, eu já vou aproveitar e emendar aqui os adutores. Os adutores são o adutor longo, o músculo adutor curto, o músculo adutor magno e o braço pectíneo. Então, a gente tem 3 adutores, adutor longo, curto e magno. E, além disso, o braço pectíneo, o músculo pectíneo que foi ali na questão que estava errado, beleza? Então, vamos revisar de novo. De músculos abdutores de abrir, a gente tem o glúteo médio, o glúteo mínimo e o tensor da face lata. De músculos adutores, temos o adutor longo, o adutor curto e o adutor magno. E, por fim, o braço pectíneo. Fechou, Doc? Músculos abdutores. Músculo glúteo médio, músculo glúteo mínimo. Lembrando que o glúteo máximo já estava fazendo a extensão do quadril, Doc. Então, a gente tem 3 glúteos, glúteo máximo, médio e mínimo.
O máximo vai realizar a extensão e o médio e mínimo vão realizar a abdução, ok? E músculo tensor da face lata. Músculos adutores. Temos o músculo adutor longo, todos os adutores, né? Músculo adutor curto, músculo adutor magno e músculo grácil efetivo. Deixa eu dar aqui. Agora a gente vai para a questão número 7. Sobre os movimentos de rotação medial e lateral do membro superior em relação ao quadril, assinale a alternativa correta. Doc, antes da gente fazer a questão, vamos revisar. De rotação medial, são 3 músculos que vão realizar: o músculo tensor da face lata, o músculo glúteo médio e o músculo glúteo mínimo. De rotação lateral, são 7 músculos, mas a gente pode agrupar em 2 músculos. Por quê? Um grupo desses músculos é chamado de músculos pélvico-trocantéricos, e esse agrupamento de músculos vão abranger 6 músculos diferentes que eu já vou falar para vocês, mas enfim. A gente tem que a rotação lateral é realizada pelos músculos pélvico-trocantéricos e pelo músculo glúteo máximo. Vamos de novo? A rotação medial é o músculo tensor da face lata, glúteo médio e glúteo mínimo. E a rotação lateral é músculos pélvico-trocantéricos e glúteo máximo, ok? Os músculos pélvico-trocantéricos são quais? São o músculo piriforme, o gêmeo superior, o gêmeo inferior, o quadrado femoral, o obturador interno e o obturador externo, Doc. São esses os músculos pélvico-trocantéricos. Então, vamos responder a questão. O músculo tensor da face lata e os músculos glúteo médio e glúteo mínimo realizam rotação lateral do membro inferior. Não, né, Doc? É rotação medial. Rotação lateral são os músculos pélvico-trocantéricos e o músculo glúteo máximo. A rotação lateral do quadril é feita pelos músculos pélvico-trocantéricos e glúteo máximo. Tá perfeita essa alternativa. Vamos ver o que está de errado nas outras. Os músculos pélvico-trocantéricos são 4 e participam da rotação medial do quadril. Primeiro, Doc, é a rotação lateral do quadril. E segundo, são 6 músculos: músculo piriforme, músculo obturador interno, músculo obturador externo, gêmeo superior, gêmeo inferior e quadrado femoral. Beleza? O músculo glúteo máximo participa da rotação medial do quadril, não é rotação lateral, né, Doc? Juntamente com o glúteo médio e glúteo mínimo. Não, o glúteo médio e glúteo mínimo são rotação medial daí. Beleza? Não estão juntos com o glúteo máximo. Alternativa correta, alternativa B. Vamos resolver flashcard. Quais são os músculos responsáveis pela rotação medial e lateral do quadril? Então, vamos lá. De rotação medial, a gente tem o músculo tensor da face lata, músculo glúteo médio e músculo glúteo mínimo. De rotação lateral, a gente tem os músculos pélvico-trocantéricos, músculos piriforme, músculo quadrado femoral, músculo gêmeo superior, músculo gêmeo inferior, músculo obturador interno e músculo obturador externo e o músculo glúteo máximo. Fechou, Doc? Bastante músculo pra gente saber, né? Vamos lá. Agora a gente vai para a questão número 8, Doc. Sobre a coxa é correto afirmar:
A coxa está subdividida em 3 compartimentos, sendo eles anterior, medial e lateral. Na real, antes de resolver essa questão, acho que é melhor eu explicar a fascia lata para vocês. O que é a fascia lata? Ele é uma estrutura que vai estar recobrindo todos os músculos ali da coxa e compartimentalizando-os em 3 compartimentos, ou seja, a coxa vai estar dividida em 3 compartimentos. Quais são eles? O anterior, o posterior e o medial, Doc. Além disso, a face lata vai ter algumas especificidades que são bem importantes para a gente lembrar para correlacionar com a prática clínica. O primeiro deles é o hiato safeno, que ele vai ser uma abertura da face lata próximo ao trígono femoral e vai ser o local de passagem da veia safena magna, ok? Além disso, a gente tem o trato iliotibial, que ele vai ser o espessamento lateral da face lata e vai unir a região da crista ilíaca até o côndilo lateral da tíbia, beleza, Doc? Esse trato iliotibial ele vai ser importante porque vai ser o local de inserção de algumas fibras, por exemplo, das fibras mais superficiais do músculo glúteo máximo, além das fibras do músculo tensor da face lata, ok? Então era isso que eu queria relembrar com vocês antes de resolver a questão. A coxa está subdividida em 3 compartimentos, sendo eles o anterior, medial e lateral. Não, né, Doc? É anterior, posterior e medial. Pelo hiato safeno passa a veia parva. Não, Doc, é a veia safena magna. Trato iliotibial nas regiões ilíacas com côndilo lateral da tíbia. Sim, né, Doc? Região da crista ilíaca com côndilo lateral da tíbia. Tá perfeita essa alternativa. Vamos ver o que está de errado na D. O músculo sartório glúteo máximo compõe o compartimento anterior da coxa. Então, vamos aproveitar e revisar quais são os músculos de quais compartimentos, mas já para adiantar, tá errado, porque o sartório, de fato, é do compartimento anterior, mas o glúteo máximo não o é, beleza? Então, vamos lá. Os músculos do compartimento... O glúteo máximo tá no glúteo, né, Doc? Os músculos do compartimento anterior são os músculos ilio-pessoa, sartório, quadríceps. O quadríceps tem 4 cabeças, que é o músculo reto femoral, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio. No compartimento posterior, a gente tem o músculo semitendíneo, semimembranáceo e o músculo bíceps. O músculo bíceps está subdividido em cabeça longa e curta. E o compartimento medial tem vários músculos, mas o músculo são eles o músculo pectíneo, o músculo grácil, o músculo adutor longo, curto e magno. E é isso, Doc. É isso que vocês precisam saber. Beleza? Então, alternativa correta, alternativa C. Vamos fazer o flashcard. A fascia lata deixa eu pensar. A fascia lata compartimentaliza os músculos da coxa em 3 compartimentos. Quais são eles e quais músculos estão presentes em cada um desses compartimentos. Essa é o que a gente tem mais de levar de mais importante nessa questão, tá, Doc? Existem outras questões nesse módulo que vão estar abordando de forma mais dispersa esses compartimentos, mas eu quero que esse conhecimento esteja solidificado em só um flashcard. Então, apesar de a questão ser mais sobre face lata propriamente, eu quero que a gente fale dos músculos que estão presentes em cada um dos compartimentos, porque vai ser mais importante para a prova de vocês, vai ser mais importante para a vida de vocês, beleza? E vai ajudar a fixar muito mais o estudo, porque quando você compartimentaliza, você consegue atribuir as funções e a inervação para cada uma dessas regiões, beleza? Então, vamos lá. Compartimento anterior. O que a gente tem? Músculo ilio-pessoas. Músculo sartório e músculo quadríceps. Compartimento posterior, a gente tem músculo semitendíneo, músculo semimembranáceo e o músculo bíceps femoral. No compartimento medial, temos
vários músculos: músculo adutor longo, músculo adutor curto, músculo adutor magno, músculo pectíneo e músculo grácil. Fechou, Doc? Essa questão aqui eu quero resolver com vocês. Eu não vou fazer flashcard, mas eu quero resolver com vocês para vocês verem a correlação que a gente aprendeu na outra questão sobre compartimentalizar com o que vai ser aplicado na prática clínica, beleza? Um paciente decúbito dorsal é testado, é solicitado que estenda seu joelho contra uma resistência. Então, digamos, aqui está o joelho do paciente e aqui a gente coloca uma resistência. Geralmente, a gente coloca a própria força da mão contra o joelho. Então, o paciente ele não conseguia levantar esse joelho contra a resistência realizada por quem estava realizando o exame, né? Selecione a alternativa que compreende o músculo possivelmente lesado. Então, a gente está ali realizando uma extensão. Doc, qual o principal extensor do joelho? É o músculo quadríceps femoral, que ele está no compartimento anterior. Então, essa é a alternativa certa, beleza, Doc? Ó, um dos músculos mais potentes responsável pela extensão do joelho. A gente vai rever isso nas próximas aulas, mas eu queria aproveitar para integrar a teoria com a clínica aqui, rapidinho. Mas foi isso, Doc. Tem que lembrar que o quadríceps femoral é o principal extensor do joelho, beleza? Vamos para a próxima questão, então. A questão número 10 que eu separei pra gente, isso. Continuando sobre o quadríceps femoral. O quadríceps femoral é o grande extensor da perna, um dos maiores músculos do corpo, recobrindo quase totalmente as faces anteriores e laterais do fêmur. Ele é subdividido em 4 porções. Selecione a alternativa que contém as 4 porções do músculo quadríceps femoral. A gente viu isso na questão número 8, né, antes ali. Quais são as 4 cabeças? Reto femoral, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial, Doc. Essa é a alternativa correta, beleza? Pectíneo é um outro músculo, né? Não tem nada a ver. O pectíneo está ali no compartimento medial. O músculo sartório, ele está no compartimento anterior junto com o quadríceps, mas também é outro músculo, não faz parte do quadríceps. Glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme são músculos do glúteo, né? Então não tem como ser do quadríceps. Quais são as cabeças do músculo quadríceps femoral? Então, reto femoral. Cada uma dessas cabeças são músculos diferentes que em algum momento eles vão ter a mesma união, vão ter uma união, uma inserção comum, seja medial, seja distal. Por isso que eles acabam sendo agrupados no mesmo músculo maior, músculo quadríceps femoral. Mas cada um das 4 cabeças vão ser músculos diferentes, por isso que a gente coloca músculo antes da palavra. Músculo reto femoral, músculo vasto medial, músculo vasto lateral, beleza? Tá, agora a gente vai para a questão número 11. Sobre os músculos da coxa, assinale a alternativa correta. A gente vai voltar agora ali na sobre o compartimento medial. Vocês se lembram do compartimento medial? São os músculos adutores, músculo adutor longo, curto e magno. Além disso, tem o grácil pectíneo, né? Então, vamos ver. Não são 2 adutores, né? Tava certinho, músculo pectíneo, músculo grácil, ok. Mas não são 2 adutores, são 3, né? Músculo longo, curto e médio. Longo, curto e magro, perdão, tô aqui. Então tá errado. O hiato adutor consiste em uma abertura no tendão do músculo adutor longo para a passagem dos vasos tibiais. Doc, eu esqueci de explicar para vocês antes do músculo do hiato adutor, mas vou aproveitar aqui esse momento, porque antes não teve oportunidade. O hiato adutor vai ser uma abertura no tendão do músculo adutor magno para a passagem dos vasos femorais, artéria e veia femoral. Então, tá errada a alternativa B, beleza, Doc? O trígono femoral tem como limite superior o ligamento inguinal,
o lateral, a margem medial do músculo sartório, e o medial, a margem lateral do músculo adutor longo. Tá perfeito esses limites, Doc, são esses mesmo. E qual o conteúdo do trígono femoral? Tem um macete, um mnemônico que a gente usa de lateral para medial, vai ser nave, ou de medial para lateral vai ser van. Eu gosto mais de pensar em van, né, de medial para lateral, então vai ser de medial para lateral, tá? V se refere à veia femoral, A se refere à artéria femoral e N se refere ao nervo femoral. Então a gente tem 3, van, né? Veia, artéria e nervo femorais. Ok? Então aqui tá errado porque tá falando que é van, né? Veia, artéria e nervo femorais, só que de lateral para medial, mas o mnemônico van a gente usa quando é de medial para lateral. Quando é de lateral para medial é nave, né? Seria nervo, né? Artéria e veia femorais, não essa sequência, ele inverteu, né? Então a alternativa correta é a alternativa C, sobre o trígono femoral. Vamos fazer um flashcard sobre o trígono femoral. Por que é importante saber esse trígono femoral? Ele é o local de palpação da artéria femoral. Então, quando a gente precisa ver os pulsos periféricos, né, aferir os pulsos periféricos do paciente, você vai encontrar a artéria femoral ali no trígono femoral. Importante saber, viu, Doc? Vamos lá. Quais são as margens do trígono femoral, seu conteúdo e importância clínica? Então, vamos lá. As margens, quais são? A margem superior a gente viu que seria o ligamento inguinal. A margem lateral é a margem medial do músculo sartório. E a margem medial é a margem lateral do músculo adutor longo. Conteúdo de medial para lateral vai ser veia femoral, artéria femoral e nervo femoral. Fechou, Doc? Agora, por último, a importância clínica. É a palpação da artéria femoral. E era isso que a gente precisava saber sobre o trígono femoral. Agora a gente vai para a questão número 12. Sobre o canal subsartorial, o canal dos adutores, selecione a afirmativa correta. Doc, o canal subsartorial, o dos adutores, ele vai ter início ali no trígono femoral e vai terminar no hiato adutor. Você lembra que o hiato adutor é uma abertura no tendão do músculo adutor magno para passagem dos vasos femorais, artéria e veia femoral. Ok? Ele vai ter como delimitação lateral o músculo vasto medial, como delimitação medial os músculos adutor longo e magno, e como teto o músculo sartório. Além disso, seu conteúdo vão ser os vasos femorais, né, artéria e veia femoral, e o nervo safeno, tá? Então, vamos resolver aqui a questão. Seu início é no hiato adutor? Não, né, Doc? No trígono femoral. Então, no ápice do trígono femoral, tá errado. A parede lateral é formada pelo músculo vasto medial e a medial pelo músculo adutor longo e magno. Tá perfeito, Doc, é isso mesmo. Termina no trígono femoral? Não, né, Doc? Vai terminar no hiato adutor. Aqui tá o contrário, né? O início é no trígono femoral e o final é no hiato adutor. Seu conteúdo são os vasos tibiais e o nervo safeno. Não, Doc, são os vasos femorais e o nervo safeno. Então, a alternativa correta é a alternativa B, Doc.
Vamos lá fazer um flashcard. O canal subsartorial, o canal dos adutores tem início no trígono femoral e fim no hiato adutor. E possui como conteúdo a veia e artéria femorais e o nervo safeno. No ocultar, início no trígono femoral, fim no hiato adutor, possui como conteúdo a veia e a artéria e o nervo safenos. Vamos colocar uma imagem. E agora a gente vai para a nossa última questão desse módulo de articulação do quadril e coxa, Doc. Vamos lá, finaleira nesse sabadinho para a gente poder descansar depois, relaxar um pouco com os amigos, com a família. Sobre a inervação motora da coxa, selecione a alternativa incorreta. Doc, a inervação da coxa a gente pode fazer por compartimentos, porque é bem compartimentalizado. No compartimento anterior, o responsável vai ser o nervo femoral. No compartimento posterior vai ser o nervo isquiático, porém ele tem uma peculiaridade. O nervo isquiático ele é composto pelo nervo fibular comum e pelo nervo tibial. O nervo fibular comum vai estar inervando a cabeça curta do músculo bíceps femoral, enquanto que o nervo tibial vai estar inervando o músculo semitendíneo, semimembranaço e a cabeça longa do bíceps femoral, tá? E, por fim, o nervo obturatório vai estar inervando o músculo, o compartimento medial. Tem duas especificidades também, porque o nervo pectíneo e o nervo adutor magno vão ser inervados por dois nervos. Quais são eles? O nervo pectíneo é pelo nervo femoral e o nervo obturatório, e o músculo adutor magno é pelo nervo obturatório e o nervo isquiático, pelo nervo fibular comum, Doc. Fechou? Então, vamos resolver a questão. O compartimento anterior da coxa é inervado pelo nervo femoral. Perfeito, Doc. Vamos lá. Compartimento anterior, nervo femoral. Compartimento posterior, nervo isquiático. Compartimento medial, nervo obturatório. O compartimento posterior da coxa é inervado pelo nervo isquiático, formado pelos nervos tibial e femoral. Não, né, Doc? É nervo tibial e fibular comum, não femoral. Então tá errado. Femoral do compartimento anterior. Compartimento medial inervado pelo nervo obturatório. Os músculos, tá certo, né? Compartimento medial é nervo obturatório. E o músculo pectíneo e adutor magno recebem dupla inervação. Perfeito também. O músculo pectíneo, nervo obturatório e nervo femoral. E o músculo adutor magno, nervo obturatório e nervo isquiático. Ok? Vamos lá. Como estava procurando a incorreta, né? Agora, vamos fazer o flashcard. Qual a inervação motora da coxa por compartimentos? Então, no compartimento anterior, temos o nervo femoral. O compartimento posterior, o nervo isquiático. No compartimento medial, o nervo obturatório. Vamos colocar a imagem. E acabamos nosso bloco de questão, Doc. Agora a gente vai revisar o flashcard, viu? Deixa eu ver se tem uma pergunta. Tá tranquilo. Então. Vamos revisar os flashcards. Então, a gente fez hoje à tardezinha aqui com vocês. Quais músculos realizam a extensão do quadril, Doc? Então, se lembra, semitendíneo, semimembranáceo, glúteo máximo e a cabeça longa do bíceps femoral. Quais são os músculos flexores do quadril? São três, né, Doc? O músculo iliopsoas, que é o principal flexor da coxa, o músculo sartório e o músculo reto femoral. Quais são as margens do trígono femoral, seu conteúdo e importância? Então, a margem superior é o ligamento inguinal, a margem medial é composta
margem lateral do músculo adutor longo, e a margem lateral é composta pela margem medial do músculo sartóide. Seu conteúdo de medial para lateral é van, veia femoral, artéria femoral e nervo femoral. E a importância clínica é a população da artéria femoral ali na região, beleza? A face lata compartimentaliza os músculos da coxa em 3 compartimentos. Quais são eles e quais músculos estão presentes em cada um desses compartimentos? Então, Doc, vamos lá. São 3 compartimentos que a face lata divide: anterior, posterior e medial. No compartimento anterior, temos o músculo ilio-pessoas, o músculo sartório, o músculo quadríceps femoral. No compartimento posterior, os músculos semitendíneo, semimembranáceo e bíceps femoral. E no compartimento medial, os músculos adutores, ou seja, o músculo adutor longo, músculo adutor curto e músculo adutor magno. E, além disso, o músculo grácil e o músculo pectíneo, Doc. Quais são os músculos adutores e adutores do quadril? Então, os músculos adutores, os músculos que abrem, são o músculo glúteo médio, glúteo mínimo, músculo tensor da face lata. E os músculos adutores, quais são? São o glúteo máximo, os músculos adutores são o músculo adutor longo, o músculo adutor curto, o músculo adutor magno e o músculo grácil e pectíneo. O canal subsartorial ou canal dos adutores tem início no trígono femoral e fim no hiato adutor e possui como conteúdo os vasos femorais e o nervo safeno. Qual a inervação motora da coxa por compartimentos? Então, o compartimento anterior vai ser inervado pelo nervo femoral, compartimento posterior pelo nervo isquiático, sendo que o nervo fibular comum vai inervar a cabeça curta do músculo bíceps femoral e o nervo tibial vai inervar o músculo semitendíneo, semimembranoso, a cabeça longa do bíceps femoral. E, por fim, o nervo obturatório vai inervar o compartimento medial ali da coxa. Quais são os músculos responsáveis pela rotação medial e rotação lateral do quadril? Então, rotação medial, temos o músculo tensor da face lata e o músculo glúteo médio e glúteo mínimo. E agora a rotação lateral, são os músculos pelvitrocontéricos, que são 6, né, Doc? Que é o músculo piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, quadrado femoral, músculo obturador interno e músculo obturador externo, e o músculo glúteo máximo, Doc. Quais são as cabeças do músculo bíceps femoral? São 4, né, Doc? Quadríceps, 4 cabeças. Músculo reto femoral, músculo vasto medial, músculo vasto lateral e músculo vasto intermédio. A articulação coxo-femoral está localizada entre a cabeça do fêmur e a face semilunar do acetábulo. É classificada como sinovial esferoide triaxial, realizando os movimentos de flexão e extensão, abdução e adução, e rotação medial e rotação lateral. E assim revisamos todos os cartões desse deck, todos os flashcards. Espero que vocês estejam muito bem, tenham aprendido direitinho essa parte de anatomia topográfica da coxa. Eu sei que é bastante conteúdo, mas vão revisando e vão associando com o que vocês fazem no dia a dia. Por exemplo, quando vocês vão na academia, vão fazer um exercício, por exemplo, cadeira abdutora. Lembrem dos músculos que estão sendo trabalhados na abdução. Quando vocês estão realizando, sei lá, uma flexão na cadeira flexora, lembrem dos músculos que estão sendo trabalhados ali, lembrem da inervação dessa região, beleza, Doc? Correlacionar o que você convive no dia a dia com aquilo que você aprendeu torna muito mais fácil, muito mais prazeroso o estudo. Então, vocês vão ter muito mais conteúdo desse jeito, beleza? É a minha dica para a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Fiquem bem, bom fim de para vocês, bom descanso. E até a próxima, gente. Tchauzinho!